Olá, queridos estudantes do Terminantes Online, professor Sano Massanani, e vamos nesta aula falar um pouco sobre o Império Bizantino. Temos aqui uma imagem da atual mesquita de Hagia Sofia, foi construída como uma igreja na cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, uma foto belíssima. E aqui temos um mapa, pessoal, do Império Bizantino no ano de 526. O Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. Em 476, o Império Romano entra em colapso, o Império Romano Ocidental, com a queda de Roma, mas vamos ter aí uma continuidade do Império Romano com o Império Bizantino, né, concentrado aí principalmente onde hoje é a atual Turquia, parte da Palestina, né, e parte do norte da África. Bem, como comentamos, o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente, que não foi derrotado pelos povos bárbaros, e vai sobreviver até 1453, quando aí sim temos a queda de Constantinopla, derrotado pelos turcos otomanos. O Império Bizantino, pessoal, é uma mistura, uma amálgama de elementos ocidentais e orientais. Sua língua, por exemplo, era o grego, e o imperador é ao mesmo tempo chefe religioso e político, diferente, por exemplo, de outras partes da Europa, né, central ocidental, onde temos diversas línguas, e muitas línguas latinas, tá? E onde o Papa é o chefe religioso, e não um Carlos Magno, por exemplo, o imperador ou algum rei local. Né? Temos aí um líder religioso bem definido, tá? Diferente do Império Bizantino, onde o imperador é ao mesmo tempo líder religioso e político. E Constantinopla é uma das principais, né, nesse momento, cidades do planeta. E desde já da época do final do Império Romano já era muito importante, por causa da sua posição geográfica. É uma posição de ligação entre o Ocidente e o Oriente, onde circulam ali os mais diversos produtos e culturas. A gente vai ver até a importância de Constantinopla também, o movimento das cruzadas, né, de como dessa ponte nós vamos ter aí uma retomada, um renascimento comercial. Bem, vamos falar um pouco do Justiniano I, tido aí como, né, o principal imperador, né, bizantino. Ele foi o mais poderoso, vai governar entre 527 e 565, muitas vezes chamado o último imperador romano, né, e o primeiro bizantino, para fazer uma espécie de transição. E o objetivo do Justiniano era tentar recuperar a glória, né, vivida pelo Império Romano, um império sem divisões, defendendo a política, né, una, né, de um Estado, uma lei, uma igreja. A gente vai falar sobre a igreja no Império Bizantino, a igreja ortodoxa. Né? Justiniano que vai construir a famosa igreja de Santa Sofia e vai codificar o direito romano, né, no Império Bizantino, publicando o Corpus Juris Civilis, o Código do Direito Civil. Né? Então, procurando manter aquela importância que Roma dava à questão das leis. Mas a morte, né, do Justiniano vai determinar aí já uma fragmentação, né, a longo prazo do Império Bizantino. Né? O Império Bizantino não vai ter um imperador mais tão grandioso após o Justiniano e vai gradualmente se enfraquecendo, vai perder território para os povos bárbaros, vai perder para os árabes, né, e finalmente vai ser derrotado pelos turcos, né, no final do século XV, né, metade, né, meados do século XV, em 1453. O Império Bizantino, pessoal, a religião bizantina é cristão. É uma religião cristã católica, mas não é católica apostólica romana, né, que não é então subordinada, alinhada ao Papa, e sim uma igreja subordinada ao imperador bizantino. Ok? Vamos ter dentro do movimento da igreja e da religião bizantina, no século VIII, 726, o movimento iconoclasta. Né? O imperador Leão III, isso é interessante, com o apoio do exército, inicia esse movimento para destruir todas as imagens religiosas, que vai gerar conflitos que vão durar décadas aí, e depois o movimento iconoclasta é derrotado. Há uma grande disputa, principalmente na época medieval. A gente vai ver isso também na Reforma Protestante com Lutero, em relação à questão das imagens religiosas, se as imagens devem ou não ser permitidas. Né? E aqui, em 726, inicia-se dentro da religião bizantina um conflito, né, entre quem defende ou não o uso de imagens religiosas. A Igreja, né, Católica de Bizâncio é conhecida até hoje como Igreja Católica Ortodoxa, como comentamos, intensamente presente em países como Rússia, Romênia, Bulgária, Grécia e outros. Nós vamos ter um cisma da Igreja em 1054.
que é a ruptura entre a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa. Primeira grande ruptura da Igreja Católica. Então, em 1054 temos o grande cisma, a gente vai falar um pouco disso também quando a gente falar de Reforma Protestante. A Reforma Protestante não foi a primeira grande ruptura do cristianismo, temos aí em 1054 o grande cisma. E o poder, né, da igreja, temos algumas diferenças, pessoal, né, entre igreja ortodoxa e igreja romana. Por exemplo, questões meio avançadas sobre o filioque, se Jesus é Deus e o Filho de Deus, ou se Jesus é somente o Filho. A igreja ortodoxa defende que Jesus seja somente o Filho. Já a igreja católica romana temos a Santíssima Trindade, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 em 1. Temos a questão do pecado de Maria. Pela Igreja Católica, todos nascem pecadores, né, menos Maria, pecadores por causa de Adão e Eva, né, da questão do Jardim do Éden. Mas Maria seria uma exceção, a Igreja Ortodoxa não considera isso. E temos a questão também da subordinação ao líder religioso. A Igreja Católica tem como líder o Papa. A Igreja Ortodoxa temos um patriarca, mas ele não manda mais que os bispos locais, por exemplo. Então o patriarca ele é uma figura até central, mas ele não tem um poder equivalente ao do Papa, né, em relação aos católicos romanos. Tá? Então, pessoal, o Império Bizantino importante, é um império que participou de toda essa transição, olhem só, da antiguidade para a Idade Moderna. Ficou o Império Bizantino e o colapso do Império Bizantino é o marco que boa parte dos historiadores europeus usam para finalizar, né, o declínio e a transição, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Bem, espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.